Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer para vocês um super aulão de véspera para o concurso do MPU, para a prova amanhã, dia 21 de outubro de 2018. O concurso esse que é muito competitivo e eu tenho certeza, se você assistir o nosso aulão de véspera até o final, eu tenho certeza que aqui você conseguirá acertar algumas questões com base nesse aulão de véspera, né? Professor, qual que foi a estratégia que a gente utilizou, que o senhor utilizou? A estratégia que eu utilizei foi de provas passadas, então simplesmente eu peguei, tá? Eu peguei aí esse site de questões, que nós temos vários sites muito bons aí de questões no Brasil todo, né? Fui lá e coloquei banca do CESP, ano 2018, para fazer o filtro, né? Questões de administração, tá? E aí apareceram as questões de administração. A gente fez aí 30 questões, então este aulão aqui nós temos 30 questões e as questões o professor vai procurar fazer aquele grande reforço pedagógico, porque pode cair alguma coisa semelhante na prova. Bacana? Então vem comigo, vamos lá rapidamente, né? Aulão de véspera, o professor tem que ser um pouco acelerado, né? Ainda mais que estou gravando esse vídeo agora no sábado de manhã. E esse vídeo ainda vai para a edição, e aí mas eu tenho certeza que ainda hoje, ainda sábado, daqui a umas horas, vocês já estarão com essa aula em suas mãos. Então, nosso aulão de véspera para o nosso curso do MPU 2018, concurso esse que foi bastante esperado, né? Nosso curso super competitivo. Quando eu, particularmente, eu faço um aulão de véspera, eu faço uma retrospectiva do curso, e eu digo para vocês que este curso nosso é um curso muito competitivo. Tenho certeza que o aluno que cumpriu o nosso personal coach, ele sim estará amanhã naquele seleto grupo de alunos competitivos. Esse curso nosso custou apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é isso mesmo, 60 dias de acesso do MPU, né? Bacana? Então vem comigo aqui, né? Vamos lá, aulão de administração, né? Vamos lá, dar o foco para o nosso aulão. A prova, nós temos prova de conhecimentos básicos e nós temos a prova de conhecimentos específicos, né? Na prova de conhecimentos básicos, né, só alertando para vocês, nós temos o decreto 1171 de 94, né? Todos os concursos deste ano, eu fiz uma pesquisa, caiu pelo menos uma questão do decreto 1171 de 94. Então, como eu fui o professor desse decreto, o professor separou aí 4 questões de 2018 para a gente fazer de forma rapidamente. O foco principal deste aulão de véspera está aqui, noções de administração. Antes disso, só quero lembrar para vocês que o professor Marciano Xavier fez um resumão para a galera de legislação aplicada ao MPU, que já está disponível, inclusive, né? Já gravei também noções de administração financeira e orçamentária, AFO, né? Foram 25 questões aí deste ano para a galera. Agora chegou a hora de administração para a galera, né? Com esses 3 aulões aí, com certeza vai dar uma ajuda legal, né? Então vamos lá. Então, primeiro assunto, decreto 1171 de 1994. Tá faltando, tem umzinho a mais aqui, né? Isso aqui trata do quê? Trata do nosso código de ética. Já disse para vocês e eu vou só reforçar o seguinte: todos os concursos da banca do CESP, que lá na ementa constava decreto 1171 de 94, sempre teve uma questão. Então, aqui é questão quase certa na prova de vocês. Vem comigo. IFAM, CESP 2018, cargo de analista. É vedado, né? Quando a gente fala é vedado, significa dizer que é o quê? É proibido. Salvo engano, está no inciso 14 do decreto 1171. É vedado, é proibido ao servidor público exercer atividade incompatível, olha que palavrinha, né? Incompatível com o interesse público, ainda que tal atividade seja lícita, né? Ou seja, o cara é servidor público, né? O cara é servidor público e fora da repartição pública ele exerce uma outra atividade. Essa outra atividade que ele exerce é uma atividade lícita, não é legal, né? Não é ilegal, ela é lícita, ela é válida, ela é permitida, né? Só que o que acontece? Que essa atividade que ele está exercendo, embora seja
uma atividade ilícita, ela é incompatível com o interesse público, né? Há um famoso conflito de interesse. Professor, eu só consigo entender com exemplos, né? Então vamos lá, vou mandar para você um exemplo. Você é um servidor, por exemplo, né? Tá, você é um servidor do Banco Central do Brasil. Tá? Você é um servidor do Banco Central do Brasil e você trabalha lá com regulação bancária. Tá? Você é de regulação bancária, bacana. Só que você, nas suas horas extras, né, fora da repartição, você tem uma empresa de consultoria e você está prestando consultoria para o setor bancário. Ora, você trabalha na regulação bancária no seu Banco Central, você faz uma consultoria, o que acontece? É uma atividade o quê? Incompatível com o interesse público, mesmo sendo uma atividade lícita, né? Então é vedado isso? Sim. Então é o quê? Está correto isso. Você não pode ter esse tipo de conduta, né? O decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público Federal, se você tiver o discernimento e ler com bastante tranquilidade, você vai ter condições de acertar todas as questões de prova, né? Amparo disso, vamos lá, aí, ó, inciso 14, né? São deveres, ó, são deveres fundamentais do servidor público, né? Letra U, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Ele colocou incompatível, né? Mesmo que observando as formalidades legais, ou seja, uma atividade lícita, e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Tá? Então você não comete nenhuma violação à lei, mas é incompatível. Bacana. Gabarito correto. IFAM, CESP 2018, cargo de analista. É proibido, tá? É proibido ao servidor público utilizar de notícia obtida em razão do exercício de suas funções em proveito próprio ou de terceiros, né? Então, olha aí, professor, é proibido, né? Então, o que ele está falando aqui, gente? É proibido, né? É proibido, ou seja, não pode o servidor utilizar de notícia obtida em razão do exercício das funções em proveito próprio ou de terceiros. O que está falando assim? Vamos colocar aquele mesmo caso que eu coloquei para vocês, né? Você é servidor do Banco Central do Brasil e trabalha no setor de regulação. Ali passa muitas informações e notícias em relação à sua atividade. O que diz a Lei 8.112 e o que diz também o Decreto 1171? Que as informações ali produzidas, você não pode reproduzi-las, né? Você não pode utilizá-las. Então, este gabarito está correto, porque você não pode utilizar essas informações nem a proveito próprio e nem de terceiros. Gabarito super correto, né? Professor, fundamento disso, aqui, ó, inciso 14, lá do decreto 1171. É vedado, é proibido, né? É vedado, é proibido ao servidor fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço, em benefício próprio de parentes, amigos ou de terceiros, né? Ou seja, a banca do CESP, em relação a isso, ele está trocando um pouco, né? Está reescrevendo as vedações, principalmente as vedações e as proibições, de uma forma mais light para tentar confundir o aluno, mas o conceito é o mesmo. Então, gabarito correto, não pode fazer isso. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. É dever do servidor público respeitar a hierarquia. Né? Então vamos por partes. É dever do servidor público respeitar a hierarquia. Né? Esse comando aqui, ele está verdadeiro? Professor, por que está verdadeiro? Muito simples, né? A administração pública, ela é burocrática. Se ela é burocrática, o que acontece? Existe o respeito da hierarquia. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ponto final. Então, o servidor público, ele tem que obedecer à hierarquia, tem que respeitar. Bacana, né? Vamos continuar. Respeito esse que veda. Que respeito esse que é veda, ou seja, proibido, né? Veda, ou seja, pelo fato da hierarquia, ou seja, obedecer ordens, né? Então veda que ele quem? O servidor que recebeu as ordens, representar contra, tá, comprometimentos da estrutura do poder estatal. Professor, o que é
contra comprometimentos da estrutura do poder estatal. Ou seja, né? Ou seja, se ele ficar sabendo de algo que venha comprometer a legalidade do poder, alguma irregularidade, né? Então, o que está dizendo? Respeito esse que veda. Ou seja, é proibido ele representar? Pelo contrário, né? Então, a segunda parte está falso, né? Ele tem o quê? Ele tem o dever, ele tem a obrigação de representar. Ele tem um dever. Então, qual que é a ideia? O juízo de valor que você tem que levar para a prova, né? Olha só, ele tem a obrigação de obedecer, respeitar a hierarquia, faz parte da burocracia, mas somente essas ordens legais. Tá? Caso ele receba alguma ordem legal, ele tem o quê? A obrigação de representar, de denunciar e assim por diante. Então ele não tem um dever de representação. Logo, gabarito errado, né? Fundamento disso, professor, vem comigo aqui, ó. Tanto na Lei 8.112 quanto no Decreto 1171 de 94. Lei 8.112, com o Estatuto do Servidor Público, né, Federal. Artigo 116, são deveres do servidor. Deveres, ó, tem o dever. Representar contra ilegalidade, olha aí, ó. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Ó. Então aqui, ó, esse veto aqui já errou. Outro caminho para a gente corrigir essa questão, Decreto 1171, são deveres fundamentais do servidor público, 2 pontos, a linha I, resistir a todas as pressões de superiores, né, hierárquicos, de contratantes, de interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Então, o erro está aqui na questão, está na palavrinha veda, né? Pronto, né? Tá aí mais uma questãozinha aí, uma questão tranquila para o aluno do LAC, né? Vem comigo, mais uma, IFAM, CESP 2018, cargo de analista. O servidor deve respeitar a hierarquia e não contrariar ordens de seu superior. Então vem comigo, né? O servidor deve respeitar a hierarquia. Vem comigo. Então é o seguinte, o servidor público deve respeitar o princípio da hierarquia? Sim, verdadeiro, porque a administração pública ela tem o quê? Princípios burocráticos, ok. E não contrariar as ordens do seu superior? Verdadeiro, porque se ele contrariar as ordens do superior é uma insubordinação, né? Então, é verdadeiro, ok. Agora vem a casquinha de banana, né? Ainda que essas o quê? Ordens, né? Estejam em desconformidade, olha aí, ó, desconformidade com os princípios norteadores da administração pública, né? Ou seja, ela é aética, né? Ela é aética, ela é imoral, ela contém alguma ilegalidade. Então, essas ordens, né? Ele vai ter que obedecer, respeitar? Não, ele não vai respeitar, né? Então, o erro está nessa palavra aqui, ainda que essas sejam. Se acontecer isso, primeiro, são 2 comandos para o servidor. Você tem que saber, ele não pode executar essas ordens ilegais, por exemplo, aéticas e morais, não pode. E o segundo comando para ele, que ele tem o dever e a obrigação de representar, exatamente isso, representar. Logo, o gabarito está errado, né? O gabarito está errado. Professor, fundamento e aquele reforço pedagógico, inciso 14. São deveres fundamentais do servidor público ter respeito à hierarquia, ok, olha aí, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se fundamenta o poder estatal. Inclusive, essa linha aqui também fundamenta a resposta do inciso anterior, né? Bacana? Fechou? Então, gabarito errado, né? Pronto, né? Então tá aí para vocês, só alguns minutinhos aí do nosso tempo para dar uma recordada em ética para vocês. Agora a gente vai entrar em administração, né? Em administração. Então, o primeiro assunto que a gente identificou nas questões de 2018, né, da banca do CESP, Taylor, né? Taylor, Fayol, né, sempre cai. Taylor faz parte da administração científica, né? Então vem comigo, vamos lá, Taylor, né? EBSER, CESP 2018, cargo de analista, né? Em relação ao estilo de direção, olha aí, estilo de direção. Então vamos lá, Taylor, estilo de direção. A
descentralização das decisões e a delegação de tarefas caracterizam o estilo de direção preconizado pela administração científica de Taylor, né? E aí, professor? Sim, Taylor tem sim um estilo de direção, mas o estilo de direção de Taylor, ele é rigoroso, ele é o quê? É o quê? Altamente centralizador. Então, nós já erramos, já identificamos o erro, ó. Ele é centralizador, tá? E decisões, ó, e também não traz o quê? A questão da delegação das tarefas, né? Cada um tem a sua tarefa do seu respectivo cargo e tem que executar. Questão dada para os alunos, né? Fácil, né? Então, gabarito errado. Professor, reforço pedagógico, vem comigo, né? Vamos lá, administração científica de Taylor, algumas características, ó. Centralização, a banca vai bater em cima desse assunto, né? Estudo dos tempos e movimentos, né? Olha, a racionalidade, né? Foco nas tarefas, né? Padronização para evitar desperdícios, né? O estilo de liderança traduzido no comando da questão é lá da teoria das relações humanas, né? Especificamente na teoria Y de MacGregor, né? O estilo de direção baseado em medidas inovadoras e humanistas, né? Descentralização das decisões, está aqui, e delegação de responsabilidades, ampliação do cargo para maior significado do trabalho, participação nas decisões e administração consultiva e autoavaliação do desempenho. Isso na teoria X, que é o oposto da teoria Y, né? A teoria X, né? Aliás, a teoria X, né? Ele é baseado aqui na administração científica, né? E a teoria Y tem o quê? Tem aí grandes fundamentos na teoria das relações humanas, em especial do Elton Mayo, né? Elton Mayo. Bacana? Fechou? Vem comigo. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Para Taylor e Fayol, né? Aí, os dois grandes precursores aí da administração científica. E seus seguidores. É considerado boa a organização que possui um organograma detalhado com ênfase na divisão do trabalho, no planejamento das funções, na descrição de cargos, nos manuais de tarefas e procedimentos, pois isso gera estruturas flexíveis, móveis e permanentes, né? E aí, professor, vamos lá, cara, vamos colocar o cara aqui, né? Então é o seguinte, né? Fayol, francês, né? Tá aí. Esse cara aqui e o outro é o Taylor, americano, ambos engenheiros, né? Uma teoria complementou a outra, né? Por quê? Porque o Fayol, ele o quê? Ele enxergou a organização, mas aquele espírito da organização, falou de planejamento, falou em organograma, departamentalização, tá? Divisão do trabalho, etc, etc, etc. O Taylor focou mais o quê? Na operação, nas tarefas, né? Então vai comigo, ó. Boa organização que possui organograma, né? Quem falou com isso foi Taylor, né? Aliás, Fayol, né? Organograma, né? Tem mais? Claro, né? Divisão do trabalho, outra, aqui, ó, divisão do trabalho. Tá? Planejamento das funções, com certeza, ó. Né? Descrição de cargos, né? Os cargos dos dois, né? Vou atribuir isso aqui, o Taylor, né? Aí, né? Tá, ó, manuais Taylor, aí sim, né? Manuais Taylor, né? Procedimentos Taylor, né? Os dois também, né? Certo? Tudo isso, ele vai gerar uma estrutura flexível, errado. Vai gerar uma estrutura rígida, né? Rígida, ele quer uma estrutura rígida, né? Móveis, não, errado, né? Ele quer o quê? Claro, permanentes, rigidez para o quê? Trazer a permanência. Olha aí o errinho no final, né? Aí é o seguinte, cara, você vai fazer questão de concurso, especialmente a banca do CESP, né? Você vai ter que ler todo o texto, né? Eu tenho observado aí, eu fiz um estudo das questões de 2018, né? Os erros das questões do CESP sempre estão nas últimas palavrinhas. Não é sempre, é uma incidência muito grande de erros sempre nas últimas palavras. Então, atenção, gente, detalhe, sempre nas últimas palavras. Então,
Gabarito errado, né? Ainda administração científica, questões sobre FAIOL, né? IFFE, né? Instituto Federal Fluminense, eu acho que é isso. CESP 2018, cargo de analista, né? A função da administração definida por FAIOL, tá? A função definida por FAIOL, relacionada com a análise dos resultados obtidos com os padrões pré-determinados, é denominada, né? Então, quando fala análise da função, né? Da função definida, quais são as funções de FAIOL, né? Aí, né? Vamos lá, ó, nunca pode esquecer isso. POC3. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Prever, está aqui? Não. Organizar, está aqui? Não. Prever, está aqui planejamento, né? Tudo bem, pode até, né? Organizar, está aqui? Sim, né? Vem comigo. Direção. Direção mesmo do comando, né? Então aqui, ó, ela já se invalida, né? Tá certo? Se invalida, né? Coordenação está aqui? Não. Qual que é isso, gente? Claro, só pode ser controle, né? E vamos lá, ó. Análise dos resultados, né? Então você tem o quê? Você vai fazer uma previsão, você vai se organizar, você vai comandar, coordenar e controlar, que vai ser o quê? Com a análise dos resultados obtidos, né? Com os padrões pré-determinados. Ou seja, questão muito fácil, gabarito letra A, né? Gabarito letra A, né? Olha aí, mais uma questão aqui, questões de administração do CESP, eu estou achando todas elas fáceis, né? Bacana? E agora, prof, reforço pedagógico, né? Vem comigo aqui, ó. Funções da administração para FAIOL, POC3, né? Prever, projetar caminhos, definir objetivos, né? Organizar, construir a estrutura material e humana, comandar, dirigir, ó, dirigir e orientar pessoas, coordenar, harmonizar atos e esforços, uma coisa maior, né? Controlar, monitorar a consecução dos planos, comparar o obtido com o determinado antes. Ou seja, esse cara é o comparar, né? Vamos lá, outro assunto para vocês aqui, né? Eficiência, eficácia e efetividade, tanto da administração pública quanto da administração privada, né? Rapidamente, eficiência, produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Eficácia, atingir os objetivos. Efetividade, impacto positivo na sociedade, né? E ser efetivo, né? Então vem comigo. Primeira questão. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Nos conceitos administrativos, várias palavras assumem novos significados. Né? Olha, e texto ilustrativo, né? Desta forma, eficiência. Opa, então ele vai trabalhar o quê? Sobre o significado da palavra eficiência. Na hora que você for fazer questão de prova do CESP, gente, você faz do jeito que eu estou fazendo, interpretando a questão. Vamos lá, eficiência. É um termo utilizado para identificar organizações que aperfeiçoam o uso dos seus recursos em relação aos meios utilizados, né, para produzir resultados. Então, eficiência é o quê? É produzir mais com menos, é fazer as coisas certas, né? Identificar as organizações que aperfeiçoam, né? Então, nós temos aqui eficiência, né? Ó, concepção da eficiência, ó. Então, quando fala eficiência, ele quer o quê? Ó, estamos falando de recursos, né? Produzir mais com menos, né? Produzir mais com os mesmos recursos, fazer as coisas certas, né? Ó, em relação aos meios utilizados, exatamente, né? Claro, para produzir mais resultados de eficiência, né? Gabarito correto, né? Bacana essa questão, né? Aproveitando, vamos fazer aquele reforço pedagógico para vocês, né? Vem comigo. Eficiência, né? É uma relação entre recursos aí, e produtos, né? Produzir mais com menos. É a capacidade de realizar atividades e tarefas com perdas mínimas, com o melhor aproveitamento dos recursos, né? Ok. Eficácia tem a ver com o atingimento de metas e objetivos. Está relacionado ao alcance das metas e objetivos estabelecidos. É o grau de coincidência
dos resultados e objetivos. E efetividade, professor, pode-se considerar como a prática da junção dos conceitos de eficiência e eficácia, ou seja, o indivíduo terá efetividade se for eficiente e eficaz ao mesmo tempo, né? Isso aí é mais um conceito de administração geral. Lá na administração pública tem um entendimento um pouco diverso. Bacana? Vem comigo, né? Pronto. STM CESP 2018, cargo de analista. A obrigação do agente público de fazer somente o que a lei permite corresponde ao princípio da eficiência? E é associado à administração pública, né? Então vem comigo, né? Ó, obrigação do agente em fazer somente o que a lei permite. Tá? Esse aqui, cara, tá? É um princípio previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Nisso aqui nós temos o famoso LIMP. O que significa ele? Significa legalidade. E o que é legalidade? Corresponde ao princípio, obrigação do agente público de fazer somente o que a lei permite. É a legalidade, está aí. Pronto, né? Então, o erro dessa questão não é o princípio da eficiência, né? O princípio da eficiência é produzir mais com menos, é fazer as coisas certas, é uma coisa de instrumentalidade. O erro da questão está na palavrinha eficiência. Se ele colocasse na palavrinha legalidade, estaria o quê? Correto. Pronto, bacana, né? Vem comigo, mais uma, né? IFF CESP 2018, cargo de analista. Cargo de analista, né? Tendo tomado as devidas providências para a solução de um processo que tramita em determinado órgão público, um cidadão, vamos lá, reiteradas vezes, se dirigiu ao setor de atendimento e, embora tenha recebido o tratamento respeitoso e gentil dos agentes, com esclarecimento acerca dos procedimentos necessários para realizar o problema, continua sendo informado que o processo permanece inconcluso, né? Eu já passei muito por isso, principalmente em prefeitura, né? Nessa situação hipotética, a pendência deve-se ao fato de que o órgão em questão apresenta problemas relacionados à falta de... Vamos lá, cortesia, cara, né? Cortesia, comunicabilidade... Olha o texto aqui, né, gente? Vamos por partes aqui, né? Então, ele fez um processo, tramita, né, num órgão, né? Dirigiu o setor de atendimento, tenha recebido um tratamento respeitoso. Se é um tratamento respeitoso, cara, olha aqui, cortesia, tá fora. Ele foi cortês, respeitoso, né? Ok. Faltou comunicação? Não. Ele sempre continua sendo informado. Então, ele sempre está sabendo o quê? Que o processo não foi concluído, né? Tá? Tolerância. Tolerância não tem nada a ver, seria mais por conta de quem, né? Do outro. Discrição, também não tem nada de discrição aqui. Isso aqui significa o quê? Que a administração pública está sendo o quê? Ineficiente, não está fazendo as coisas certas, não está produzindo mais com menos, tem toda a estrutura burocrática constituída e não está conseguindo dar conta do serviço. Tá? Então, esse aqui é um problema sistêmico de eficiência, né? Então, o gabarito correto é a letra B. Tá? É a letra B. Boa questão, né? Olha o texto explicativo aqui, o texto ilustrativo, aliás, né? Bem elaborado, bem redigido, né? Gabarito, letra B de bola. Vamos falar agora da teoria neoclássica da administração. Algumas questões, né? Principalmente nas funções do administrador, que é planejar, organizar, controlar, dirigir e controlar. A teoria neoclássica ela surge quando? Né? Ela temos primeiro a teoria clássica com Taylor e Fayol, é bastante rígido, né? Os meios ali, papapá. Aí surge uma outra teoria das relações humanas, o quê? Com foco nas pessoas, para contrapor
contrapor a primeira teoria. Aí chega neoclássico. O neo é do novo, né? Ou seja, os novos clássicos, né? Não vai negar nenhuma nem outra. Pelo contrário, vai fazer o quê? Uma junção das duas para fazer a sua teoria. O que é bom de as coisas boas e as coisas ruins para subsidiar essa teoria fantástica aqui, né? Vem comigo. IFAM, CESP 2018, cargo de analista. Divisão do trabalho, autoridade, unidade de direção e comando. São princípios típicos da teoria neoclássica da administração. Puxa vida, professor, e aí, né? Gente, divisão do trabalho, autoridade, unidade, direção, comando, é lá da teoria da administração científica. Então tá errado, né? Isso aqui está errado, uma pegadinha, uma questão muito difícil, né? A teoria neoclássica aqui, ele focou no processo organizacional, que é planejar, organizar, dirigir, tá certo? Controlar, tem foco em estratégia, administração tática, nível estratégico, tático, operacional, é administração em geral, inclusive é uma das teorias aí mais completas que nós temos aí. Então, gabarito errado, né? IFAM, CESP 2018. O controle tático é direcionado ao médio prazo e aborda cada unidade ou departamento da empresa ou cada conjunto de recursos isoladamente, né? E aí, professor? Bacana, né? Claro, essa questão aqui está correta, né? Então nós temos aqui, ó, só para fazer uma representação, né? Ó, nós temos o estratégico, tático e operacional. Operacional, curto prazo. Tático, médio. Estratégico, longo, tá? Visão, estratégico, toda a organização. Ó. Tático, o departamento. Operacional, né? O setor. A gerência, tá aí, tá? Então, tático, né? Aqui toda a organização é isoladamente nos departamentos. Gabarito correto, né? Aí, gabarito correto, né? Prof, dá mais um reforço aí? Com certeza, vem comigo aqui, ó. Vem comigo, estratégico, né? Tratado do nível institucional, faz referência a aspectos globais da organização, né? Tático, acontece no nível intermediário, no meio da pirâmide, né? Nível departamental, é cada departamento. Então, o chefe de departamento, ele é o quê? Ele faz parte do tático, né? Aborda cada unidade da empresa. Operacional ocorre no nível de execução das tarefas, lá no chão de fábrica, né? Ok? Bacana, né? Decorrências da teoria neoclássica, né? Objetivos, né? Temos APO e APPO, né? Ou seja, agora ele vai dar para o cara o quê? Uma meta, um objetivo a ser alcançado, e claro, com os meios e recursos necessários. Já caiu esse ano? Caiu, aqui. STM, CESP 2018, cargo de analista. Vem comigo, né? Na administração por objetivos, né? Olha aí, tá? Administração por objetivos, né? Nós sabemos que o APO ele vai evoluir para a administração participativa por objetivos, né? É um conceito mais apropriado, né? Define-se metas para cada departamento ou indivíduo. Exatamente, objetivo é isso mesmo, metas, né? Metas, né? Então é meta, ele quer o quê? Ele quer um resultado. Vai, né? Meta para cada um, ok, tá aí, né? E adotam-se planos para se atingir as metas, planos de ação inalteráveis para garantir o alcance das metas organizacionais, seja as quantitativas ou seja qualitativas, né? Aí aqui está a casquinha, né? Ó, tá? De banana. Inalteráveis, né? Quando fala inalteráveis, significa dizer que você não pode fazer um novo replanejamento? Você não pode revisar a sua meta? Claro que pode, principalmente na administração, cara, né? Na administração, então, há sim a possibilidade de se fazer essas revisões, né? Então, o único erro, olha aí, tá? O único erro é inalteráveis, né? Se você deixar inalterável, você vai engessar a administração. E, claro, e sempre existe coisas que vão se modificando, né? Quando você elabora um plano e faz uma meta,
da elaboração à execução, a diferença é até você alcançar o resultado, muitas coisas podem acontecer e acontecem, né? Principalmente no ambiente externo, né? Crises, novas leis, alguma coisa que possa impactar a organização. Reforço pedagógico, vem comigo aqui, né? APO. Há um processo no qual, na APO, administração por objetivos, há um processo pelo qual gerentes e subordinados identificam objetivos e metas comuns, definem os resultados esperados nas diferentes áreas de responsabilidade, procuram identificar a contribuição de cada membro no alcance dos resultados, né? Segundo esse modelo, coexiste uma contratualização entre os subordinados e os gerentes, no qual ambas as partes definem um conjunto e em comum acordo as metas e objetivos a serem realizadas, né? Bacana, aqui está mais a administração participativa por objetivos, né? EMAP, CESP 2018. Vem comigo. Em se tratando de administração por objetivos, APO, a ênfase recai nas funções da organização e ou direção, né? Olha aí, as funções, né? Vamos falar aqui, funções. Quais são as funções da organização, né? Planejar, olha aí. Planejar, ok, tá certo. Organizar. Definir os meios para se alcançar, né? Planejar, organizar, ok. Comandar, dirigir, né? Tá aí. Dirigir e controlar. Na administração por objetivo, todo mundo vai ter o quê? Administração por objetivos, né? Todo mundo vai ter um cara que é chamado de meta gerencial. A meta, primeiro, ela é o quê? Ela é elaborada na função planejar, né? Aqui, meta. Então tá aqui na definição disso, né? Ok, né? E aí, professor, você vai controlar o resultado. Onde você controla o resultado? Aqui, no controle, Tá dizendo que é na organização e na direção. Tá errado. Tá? Principalmente o ênfase no controle, no resultado. Ele vai dar os meios, né? Ele não está muito preocupado como que o cara vai fazer, né? Aqui no comando ele está falando, tá? Como ele vai fazer, tá? Na organização e na direção da pessoa. Logo, essa questão ela está errada. Uma questão muito top, uma questão somente aquele aluno que tem um juízo de valor, tem um discernimento do pensamento administrativo, tem condições de acertar, né? Professor, reforço pedagógico, vem comigo aqui. A APO apresenta as seguintes características, né? Estabelecimento conjunto de objetivos entre o gerente e o seu superior. Bacana, né? Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição. Bacana. 3. Interligação entre os vários objetivos departamentais. 4. ênfase na mensuração e no controle de resultados, né? Olha aí, né? 5. Contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos, né? Ou seja, ele pode ter o quê? Pode ser alterado. Uma das questões que a gente viu, não pode ser alterado. Tá aí. Participação perante as gerências e os subordinados e apoio intensivo do staff organizacional, né? APPO, essas são as características. Bacana? Pronto. Eu gosto desse tipo de aula, gente, que a gente acaba revisando, né? A gente acaba revisando, acaba consolidando aquilo que a gente estudou na teoria, né? Vem comigo, vamos lá. Processo decisório. CESP adora isso, hein? Processo decisório. Você tem que saber basicamente 2 elementos. Decisões programadas e decisões não programadas. Vem comigo, né? Primeira, STM, tá? CESP, 2018, cargo de analista. As decisões que envolvem condições estáticas e dados repetitivos são conhecidas como programadas, né? O que é isso, gente? Decisões que envolvem condições estáticas, né? Ou seja, sempre as mesmas decisões, né? Sim ou não, né? Ou seja,
a frequência dela vai repetir. Então, ela é o quê? Padronizada, né? Se ela é padronizada, se ela é estática, ela é repetitiva, ela vai ser o quê? Programada, ou seja, padrão, né? Então, sempre é aquilo, está repetindo, né? Ela é estática, não tem elemento novo. Então, vai ser um tipo de decisão programada, ou seja, correta essa questão. Prof, tem que ter o reforço aqui? Com certeza, vem comigo aqui, ó. Decisões programadas, ou também chamada de estruturadas, né? Quando que nós devemos adotar a decisão programada? Em qual cenário? Esse. São aquelas nas quais os problemas são bem compreendidos, altamente estruturados, rotineiros e repetitivos, sempre está acontecendo, né? Se prestam os procedimentos e regras sistemáticos, quando decisões são apoiadas a fatos que já ocorreram anteriormente. Existem precedentes para embasar a decisão, são decisões mais fáceis, né? Então, isso aqui são as programadas que estavam na questão. E nós temos o quê? A não programada, aqui já é um pouco mais complicada, né? São aquelas nas quais primeiro, se destinam àqueles problemas que não são bem compreendidos, né? Então, ou seja, se não são bem compreendidos, requer o quê? Uma análise específica para esse problema. Carecem de estruturação, tendem a ser singulares, únicos, né? Não se prestam aos procedimentos sistêmicos ou rotineiros. Exigem um sistema de apoio a decisões corporativas. Não existem precedentes, não tem histórico, né? São decisões mais difíceis, demandam uma análise mais completa dos gerentes ou gestores pelo fato do problema ser novo, inesperado ou previsível, né? Professor, nas organizações, qual que é o maior índice de incidência? Em decisões programadas ou em decisões não programadas, né? O maior índice de incidência são decisões o quê? Programadas, graças a Deus, né? Tudo bem? Ótimo, né? Vamos lá. Exercício, claro. STM CESP 2018, cargo de analista. Decisões táticas, tá? Táticas, destinam-se a lidar com problemas de rotina, visando a execução de atividades, né? E aí, professor? Cara, então nós temos aqui, né, cara, ó, tá? Ó. Estratégico, tático e operacional. Gente, decisões de rotinas está aqui, ó. Se é decisão de rotinas, elas são o quê? Programáticas, né? As decisões táticas, né? Que são aqui do meio de campo, na verdade isso aqui está um pouquinho errado aqui, né? Está aqui nas decisões táticas aqui, tá? Elas estão aqui, ó, as decisões táticas, né? Ela é departamental. Na decisão departamental, a gente vai ter mais decisões programadas, tá? O meio a meio, programadas e não programadas. Já no estratégico aqui, é só decisões não programadas, né? Então tá errado, né? Então falando decisões táticas, elas são rotineiras? Não, rotineiras vão estar o quê? Na operação. Então você tem que ter esse pensamento administrativo. Logo, a questão está o quê? Errada, né? Ótimo, professor. Reforço pedagógico? Com certeza, vem comigo aqui, né? Tipos de decisões quanto ao nível hierárquico, estratégico, consecução de objetivos e como alcançar no nível maior, ou seja, decisões o quê? Mais não programadas. Tática, meio a meio, é o tomada de níveis intermediários. Na operacional, aí sim, problemas de rotina, decisões de rotina. Normalmente o quê? Decisões programadas, né? Definem meios e recursos para executarem as atividades. Ótimo, né? EMAP, CESP 2018, cargo de analista, né? O processo decisório é composto de duas etapas, tá? Definição e diagnóstico do problema e desenho, ó, primeiro aqui, né? Aqui tá, ó, duas etapas, aqui ele colocou três, ó, definição, é a identificação do problema, ok? Diagnóstico tem, ok? E desenho da solução, ok, mas tá errado o quê? Na palavra duas, né? Se ele falar é composto por essas etapas, estariam corretos. Por quê? Porque se a gente fazer um resumo de todas as doutrinas em relação ao processo decisório,
a gente vai identificar o seguinte, né, que nós temos basicamente o quê? 5, tá? 5 tipos de decisão, 5 etapas da decisão. Primeiro, identificar o problema. Você o quê? Enjaular o problema ali para você poder analisar. Depois, você diagnosticar quais são as causas do problema. O que é um problema? É um resultado não desejado. Gerar alternativas para a solução do problema, escolher uma alternativa e avaliar a decisão e decidir. Então está aí 5 etapas do processo decisório. Por favor, vocês têm que saber, isso aqui é muito importante, né? Ok. Gestão de processos, né? Outro assunto importante, outro assunto que provavelmente vai estar na prova de vocês, tá? E geralmente nas últimas provas do MPU sempre nós tivemos o quê? Uma questão de gestão de processos, né? Então vem comigo, gestão de processos, né? STM, CESP 2018, cargo de analista. Um processo corresponde a uma sequência de tarefas? Ok, né? Exatamente isso. Planejadas ou não, executadas em uma organização sob a condução de um gestor, né? E aí, prof, vários pontos a gente discutir aqui, né? Vários pontos administrativos da nossa ciência que a gente tem que chamar atenção para a galera. Primeiro, corresponde a uma sequência de tarefas? Verdadeiro, verdadeiro, né? Quando a gente fala corresponde a uma sequência de tarefas, significa que ele vai ter início, ele vai ter meio e ele vai ter fim. Fim. Isso tudo aqui significa que o processo ele foi o quê? Planejado, organizado. Aí ele vem aqui, ó, na pegadinha, planejadas, ok, ou não. Se você não planeja um processo, você não está organizando, cara. Você não vai organizar, você não planejou, vai ser um amontoado, vai ser uma desorganização, não vai ser um processo, vai ser algo que você vai fazer de forma empírica, não profissional, né? Executadas de uma organização sob a condução de um gestor, exatamente. Aqui vai ter uma pessoa responsável por isso. Então, o único erro dessa questão é tão somente a palavrinha não, né? Olha aí, né? Não, né? E aí, prof, conceito de processo para você, gestão de processo, vem comigo, né? Processo, atenção, é um conjunto ou sequência de atividades interligadas, com começo, meio e fim. Por meio de processo, a organização recebe recursos do ambiente, trabalho humano, material, energia e equipamentos, e os transforma em produtos, informações e serviços que são devolvidos ao ambiente, né? Bacana, né? Um conceitozinho aí, um bom reforço pedagógico para a galera, né? Vamos comigo, vem comigo. EBSER CESP 2018, cargo de analista, né? Entre as atividades do processo administrativo, né, inclui-se o planejamento, a organização, a direção, o controle, né, nos níveis estratégico, tático e operacional. Duas coisas importantes. Quando ele fala processo administrativo, ele fala de processo organizacional. Esse cara aqui é lá da teoria neoclássica e este cara aqui nada mais é do que o planejar, certo? Ó, organizar, dirigir e controlar. Ok. Bingo. Inclui-se no planejamento, está aqui planejamento, a direção, o controle e estratégia. Ok, e o controle. Certinho, né? 1, 2, 3, 4, fechou, né? Aí ele fala, nos níveis estratégico, tático, operacional. O que ele está falando aqui? Ó? Então a organização tem um nível estratégico, tem um nível tático e tem um nível operacional. Significa dizer que aqui vai ter os 3, positivo, exatamente. Em todos os níveis da organização, nós teremos as funções do processo administrativo. Correta essa questão. Boa questão, muito bem elaborada essa questão aqui, né? Então, gabarito correto, né? Tem mais, professor? Tem mais. Vem comigo. STM CESP 2018, cargo de analista. Mapeamento de processo. Ok. Mapeamento de processo, tá? É uma técnica utilizada para se entender como as atividades existem dentro de um mesmo processo que se relacionam, permitindo
a identificação das diferentes atividades que compõem o processo, assim como a sua sequência, né? Professor, e aí, professor? É exatamente isso. Isso é o conceito de mapeamento de processo, cara. É exatamente isso, a identificação das tarefas e atividades que é feita em cada sequência, em cada etapa de um processo. E, claro, também aonde, qual o local, qual o setor. Então, este é um conceito importante, né? Esse é um conceito que, inclusive, eu vou utilizar nas minhas futuras aulas sobre o conceito de processo, né? Então, gabarito super correto, né? Professor, e aí, reforço pedagógico? Com certeza, tá? Porque a banca do CESP, ela adora de paixão o que é mapeamento de processo. Então, vem comigo, vamos fazer o nosso reforçozinho aqui. A gestão e mapeamento de processos é uma forma de organização e controle de todos os passos-chave. Olha que palavra, coisa, todos os passos-chave, né? Não todos, tudo que acontece. O que é passo-chave? Aquilo que é um fator crítico para o sucesso, que é importante, porque se você fizer todos, né, não apenas o chave, você vai o quê? Altamente burocratizar a empresa, né? Ó, passo-chave de quem? Do funcionamento de uma empresa. O primeiro ponto na gestão de processos é sabermos quais são os seus passos ou atividades, ou seja, é conhecermos o seu funcionamento, quais são os envolvidos, quais são as atividades, quem toma as decisões e quando, né? O resultado disso é o mapeamento de processo e a modelagem de processo, né? Muito importante, né? Vamos lá, reforço pedagógico ainda, né? O mapeamento gera diversos benefícios para as organizações, entre eles, conhecer e entender quais são os diversos agentes internos e externos envolvidos no processo. Uma melhor compreensão do real impacto de que o processo tem para a organização e seus clientes. Saber quais são as interdependências e as relações entre as diversas áreas envolvidas no processo. Identificar quais são os fatores críticos do processo, equivale ao documentar. Então, você vai documentar, gente, aquilo que é crítico para o sucesso, as palavras, os passos-chave, né? E avaliar se o processo é bem executado e se é necessário, equivalente ao medir, propor alterações no processo. Bacana? Ok, vem comigo, né? STM CESP 2018, cargo de analista, né? A identificação dos processos consiste em relacionar os processos da organização ou área funcional. É exatamente, você quer identificar os processos, consiste o quê? Relacionar os processos da organização ou área funcional. Correto, exatamente, uma questão objetiva aí. E claro que eu vou trazer o nosso reforço pedagógico. Gestão de processos é muito importante, né? Então você tem que saber o quê? A identificação. Quais são os tipos de processos que nós temos? São 3 tipos, ó. Processo de negócio, isso pode cair na sua prova, processo de apoio e processos gerenciais. O que é o processo de negócio, né? É o primário ou de cliente. São os processos intimamente ligados à missão da organização. São os produtos a serem entregues para os seus clientes, né? Processo de apoio é meio administrativo, né? RH, finanças, gestão, né? Assim por diante, né? São aqueles voltados à organização, essenciais para a operação de outros processos, notadamente os do negócio. São imperceptíveis ao cliente externo, porque é só interno, né? Gerenciais, processos de informação, de decisão, aqui é gerencial, decisão, são utilizados para medir, monitorar e controlar atividades de negócio. Tais processos asseguram que um processo primário ou de suporte primário, negócio, né, suporte de apoio, atinjam metas operacionais, financeiras, regulatórias e legais, né? Pronto, vamos lá, está acabando esse nosso aulão, né? É 1 a 1, né? Assunto por assunto, confesso para vocês que eu queria ter tido mais tempo. Essa prova do MPU podia ter sido prorrogada por 15 dias, né? Um mês, seria o ideal, né? Que a gente ia fazer, eu ia fazer uma aula dessa por dia, né?
Ok? Bacana? Vamos lá. Outro assunto, planejamento, né? Planejamento, vocês tiveram aí super detalhado, passo a passo do planejamento, as aulas minhas teóricas. Se você seguiu a sequência, você tem tudo para acertar de forma detalhada. Vamos lá, primeiro, né? Missão, visão, negócios e valores. É o quê? É a formulação da identidade organizacional, né? Vamos lá. IFAM, CESP 2018, cargo de analista. Tá? O estabelecimento dos objetivos estratégicos de uma organização deve levar em conta a sua missão e a sua visão, né? E aí, gente? Está falando, claro, uma aula aqui de quê? De planejamento estratégico. Então, nós temos primeiro, qual que é o primeiro passo da organização para a elaboração do planejamento estratégico? Qual que é o primeiro passo? É a definição da sua missão, da sua visão e dos seus valores, porque é a sua identidade organizacional. Depois que você leva em consideração, você sabe o que você é, para que você existe, a sua missão, você faz um diagnóstico estratégico. Depois do diagnóstico estratégico, você faz o quê? Você elabora a sua postura estratégica juntamente com os seus objetivos estratégicos. Ou seja, o cara que fez essa questão é um cara que conhece muito bem a teoria. Então, gabarito correto, né? Super correto esse gabarito aqui, né? Professor, reforço pedagógico? Com certeza, né? Vem cá, o que é uma missão, né? É a razão de existência da organização e o seu papel perante a sociedade, ou seja, a sua razão de ser, visão, o que você quer ser no futuro. É o futuro desejado pela organização. Valores, está ligado à cultura da organização. Crenças que vão nortear as decisões e as ações do dia a dia da organização. Bacana? Então, uma questão do IFAM. Vamos para a próxima. STJ CESP 2018, cargo de analista. Ao planejar a estratégia de uma organização, deve-se considerar os cenários internos que se referem aos aspectos intra-organizacionais, tais como conceitos de missão e visão, né? Professor, vem comigo aqui, né? Ao planejar uma estratégia, ok, você tá, né? São dois comandos aqui, né? Ok. Devem-se se considerar os cenários internos, ok, com certeza, né? Então você faz o diagnóstico, né? Você faz a análise SWOT, análise interna e externa, bacana, ok, né? Ok, né? Que se referem a aspectos intra-organizacionais. Ok, né? Intra-organizacionais dentro da organização. Conceitos de missão e valores é um aspecto interno? Com certeza, né? É um aspecto norteador, né? Então o cara aí podia estar confundindo aí, uma questão muito boa essa questão aqui. Gabarito correto, concordo com o gabarito, sim. Apesar dessa, ele colocou intra-organizacionais, missão, visão, ele misturou algumas fases aqui do que? Do processo da formulação, elaboração do planejamento estratégico. Gabarito correto. Vem comigo, né? EBSER CESP 2018, analista. No planejamento estratégico, a entidade define define ou rever a sua missão. É exatamente isso. Então vamos por partes, né? No planejamento estratégico, a entidade define ou rever a sua missão, né? Define é quando é o primeiro planejamento estratégico, vai definir a sua missão. Rever é quando ele vai fazer novo planejamento estratégico, ele passa sempre uma revisão da missão, né? Ou pode ser alterada ou não. Bacana, né? Situação em que ela pretende estar em um período de tempo definido. Exatamente. Então, ele define a periodicidade do planejamento estratégico, né? Vem comigo. Sua visão. Ó, visão. Propósito de que ela existir e o seu papel da sociedade. Propósito de ela existir. Razão de ser, cara, isso aqui é missão? Não. Visão, não. Isso aqui é o quê? Missão. Ele confundiu, né? O propósito que ela existir, a sua razão de ser, né? Vamos lá. E os seus valores. O que é valor? Princípios que delineam as suas decisões. Correto, né? Então, o único erro dessa questão é aqui na palavrinha missão, né?
Cara, é incrível a quantidade de questões que a banca do CESP, né, está simplesmente alterando apenas uma palavra, né? Olha aí, ou seja, o aluno o candidato vai ter que ter a máxima atenção. Bacana, gabarito errado. Outro assunto de planejamento também, análise SWOT, né? Análise SWOT aí, que nós estudamos na exaustão, né? Vem comigo, primeira questão, tá? EBSER CESP 2018, cargo de analista. Na elaboração da análise, pelo modelo SWOT, ok, pelo modelo SWOT, de uma instituição hospitalar, ok, hospital, a identificação do mercado de universidades especializadas em saúde e medicina é considerada uma oportunidade. Ó, então ele coloca aqui, ó, análise do mercado. Eu pergunto para você, o mercado ele é interno ou externo? Ele é um ponto externo, né? Externo. Que a análise SWOT requer interno e externo, ok. Se ele é externo, ele pode figurar tanto na oportunidade quanto em uma ameaça. Aí, né? Para a qualificação da equipe médica, ou seja, essa questão está correta, né? Então, na análise SWOT, existe análise de mercado, ela é externa, ela é uma oportunidade, ela pode ser considerada, né? Então, o aluno deveria conhecer essa estrutura da análise SWOT, né? Então, gabarito correto, ok? Vamos lá. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. A existência de empregados pouco qualificados dentro de uma organização. Parou, né? Aqui. Esse cara aqui, tá? A gente vai analisar que ele é um elemento interno. Ele é um elemento interno. Ele é um elemento interno positivo ou negativo? Ele é um pouco qualificado. Então, ele é um ponto considerado fraco, né? Ou seja, uma fraqueza, né? Uma oportunidade de melhoria, tem que, né? E a necessidade de elevados investimentos para capacitar pessoas. Ok, né? Então esse cara aqui, outro elemento do diagnóstico, também é um outro ponto fraco. Ok. São consideradas ameaças? Falso, né? São considerados o quê? Pontos fracos. As ameaças aqui é para análise externa. Externa vai ser oportunidades para as coisas positivas e ameaças para as coisas negativas. Já na análise interna vai ser um ponto forte ou um ponto fraco, né? Ou uma fortaleza ou uma fraqueza, né? Então está errada essa questão, uma questão tranquila, né? Uma questão que o aluno vai ter que fazer um discernimento e identificar os pontos fracos aí, as análises ambiental interna e externa, né? Gabarito errado. Próximo. IFAM, CESP 2018, cargo de analista. A análise SWOT é elaborada previamente ao processo de planejamento estratégico, né? O que é análise SWOT? O que é isso aqui, cara, né? Isso aqui nada mais é do que uma ferramenta de diagnóstico. Ó, diagnóstico estratégico, tá certo, né? Para que possa fornecer informações acerca dos ambientes interno e externo, exatamente, né? Fundamentais à elaboração dos objetivos, exatamente. Depois do diagnóstico, tá? Você vai fazer o quê? Vai definir a sua postura estratégica, né? Depois da sua postura estratégica, você vai definir os objetivos estratégicos. Depois, os planos. Tá? Primeiro os departamentais e depois os operacionais. Então, pronto, aí, ó, gabarito correto, né? 10, né? Reforço pedagógico. Uma das fases mais importantes do planejamento estratégico é o diagnóstico estratégico. Uma das ferramentas para você fazer isso, nada mais é do que a matriz SWOT. Momento em que a organização poderá avaliar seu ambiente interno e externo, ferramenta SWOT, determinando que o tipo de estratégia apropriada para a situação atual.
Pronto, né? Vamos lá. Outro assunto aqui para vocês, né? Na minha aula, vocês têm aí diversas matrizes, Ansoff, não sei o quê, e eu achei uma questão da matriz BCG, tá? Uma matriz BCG, o CESP sempre traz algumas novidades na prova, né? Prova do MP1, concurso muito concorrido, teve 260 mil pessoas inscritas aí, então eu acho que matriz BCG aí é um assunto importante. Vem comigo, né? EMAP, CESP 2018, cargo de analista. A matriz portfólio é conhecida também como matriz BCG, questão muito fácil, né? Então, matriz portfólio é a mesma coisa que a matriz BCG, logo o gabarito está correto. Professor, só isso? Só isso, mas eu tenho que apresentar para vocês aqui a matriz BCG, né? Então, essa matriz BCG, você vai ter produtos interrogação, você vai ter produtos abacaxi, produtos aqui estrelas e produtos vaca leiteira, né? E todo isso aqui é o quê? É uma correlação da situação momentânea daquele produto, né? Relativa aqui à participação do mercado e o crescimento do mercado, né? Por exemplo, o que é um produto em questionamento, né? Ele tem pouca participação no mercado, tá? Pouca participação no mercado e um mercado alto, né? Olha aí, ó, uma grande ampliação, crescimento desse mercado, né? Então você tem um custo elevado nesse produto aqui, né? É uma interrogação. Por que uma interrogação? Você não sabe se esse produto que você lançou vai dar certo. Ele pode vir aqui, ó, virar ser um produto estrela, né? Ou seja, adquirir o quê? Ó, adquirir mais, né? Mais fatia de mercado, mais participação. Aí ele vai ser um produto estrela, ele vai ser um produto de destaque no mercado, ele é um produto competitivo, né? Só que para manter isso aqui, ó, ele tem um alto custo, né? Bacana. Professor, o que é uma vaca leiteira? Esse aqui é o portfólio, é o sonho de consumo de todo mundo, é ter vaca leiteira, né? O nome já diz, vaca leiteira tem o quê? Tem as tetas, né? São produtos, olha, que você tem baixo investimento em relação ao mercado, de crescimento dele, mas ele tem alta participação, você tem pouco esforço do produto, né? Vaca leiteira, né? Ou o abacaxi, tá? Que você tem pouco esforço, mas ele tem pouca participação do mercado, é produtos deficitários, que você tem que tirar ele fora da sua prateleira. Então esse aqui é o conceito da matriz BCG. Bacana? Vamos lá, tem comigo aqui, Balance Scorecard, também vinculada aqui à administração, também vinculada ao planejamento. Último assunto do nosso grande aulão aqui de véspera de administração. Vem comigo. STJ CESP 2018, cargo de analista. As dimensões que constituem a ferramenta BSC, Balance Scorecard, tá? Inclui a mensuração de aprendizagem organizacional, ok, né? Ó, a aprendizagem organizacional é uma, tá, das perspectivas do BSG, correto, que permite gerar indicadores sobre fatores críticos de sucessos para a organização. E aí, professor, exatamente, isso aqui é o papel do quê? Da perspectiva aprendizagem, né? Só falando um pouquinho sobre o BSG para vocês, o BSC é uma ferramenta estratégica, é uma ferramenta aí que faz parte da administração estratégica. Qual que era o problema? Que os caras planejavam, faziam os planejamentos, mas ele não fazia acontecer. Então surge o BSC, uma ferramenta, com uma tentativa de fazer acontecer, realizar o quê? As ferramentas, as metas planejadas num sistema de planejamento estratégico, né? Então, complementa o planejamento. Temos perspectiva financeira, clientes, processos internos. O que caiu aqui foi aprendizado, né, e o crescimento. Identificar as medidas que a empresa deve tomar, de modo a se capacitar para os desafios futuros. Os principais variáveis são as pessoas, os sistemas e os procedimentos organizacionais. Dessa forma, as empresas devem treinar e desenvolver seu pessoal, desenvolver sistemas melhores de procedimentos que alinham os incrementos aos objetivos corretos, né? Então aí para a galera aí, o BCG, né? Ok? Vem comigo. Próxima questão, né? STJ CESP 2018. Balance Scorecard é um sistema de medição de desempenho, correto? Que se baseia em 4 perspectivas de análise complementares. Exatamente, esses 4, né? Finanças, no topo, processos internos, clientes e aprendizagem e inovações, que também é chamado de crescimento, que é abaixo.
questão muito fácil, isso pode voltar a cair na sua prova. Então, gabarito correto, né? Pronto, terminamos aí nosso aulão de véspera do MPU. Eu quero agradecer a audiência de todos os nossos alunos. Muito obrigado pela confiança. Vocês podem ter certeza absoluta que toda a nossa equipe da LAC Concursos fez o máximo possível para te oferecer o melhor curso. Tá, professor, o curso poderia ser melhor? Sempre temos oportunidades para melhorar, mas esse curso, eu te garanto que foi um grande curso, um curso que eu tenho certeza, a prova vai ser amanhã, e eu tenho certeza que vai atender, vai ser suficiente, vai atender as suas necessidades, porque se você assistiu todas as aulas, eu tenho certeza que você estará competitivo. Vem comigo, né? Vem comigo aqui, quero passar para você o encerramento da aula, quero falar de vencedor. O vencedor sabe que o caminho da vitória é longo. De novo, o vencedor sabe que o caminho da vitória é longo, mas nunca irá tirar os olhos da meta, né? Ele está lá, mesmo estando distante, ele sempre está pensando naquele objetivo. Assim é a vida do concurseiro. Meus amigos, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.